Então o script serve para isso, para a gente maximizar o resultado. Na venda, a mesma coisa. Eu provo, né? A gente faz um treinamento de tempos em tempos, né, Yuri? Que é o intensivo fechamento em reunião, que eu mostro como cada segundo, cada minuto de uma call de vendas, ele é técnico. E eu sempre reproduzo o speech. Claro que as perguntas, né, aquele momento de entender o negócio da pessoa, é um momento extremamente personalizado, que eu sugiro que você preste atenção 100% ao teu cliente e foque no que ele está falando em vez do que você quer falar. Só que depois que passou esse momento de pergunta, de entender, de encaixar, o teu speech, claro, com uma personalização ou outra, ele sempre é seguindo um passo a passo. Até numa reunião de 1 hora, você tem um speech que a pessoa não percebe que é um speech, não é uma coisa lida assim, mas é um jeito de falar que você segue a mesma lógica. E também o fechamento. Como é que é feito um fechamento de venda? Ele é feito praticamente um similar ao outro. Você precisa seguir um script, um modelo de fazer o fechamento. Como, por exemplo, antes de qualquer apresentação do preço, você faz aquelas 3 perguntas. João, você gostou? De 0 a 10, quanto é que você acha que se encaixa no seu negócio? Ou na sua vida? E aí, no final, a gente pergunta, considerando que haja um preço justo, dessa forma, posso te considerar um preço justo que você possa pagar? Dessa forma, posso te considerar um novo cliente hoje? Sempre tem essa pergunta. Então, esse seguir o script, quem entrega não é o vendedor, nem o gerente de vendas, é o empresário. Gerente de vendas não faz script. Gerente de vendas não sabe nem fazer o script. E o gerente de vendas não é o capitão do seu barco. Esse cara, se o negócio não der certo, ele pula fora. Quem tem que fazer o script é o empresário. Então você faz o script, entrega para o seu gerente, coordenar que seja executado da melhor forma possível aquilo que é feito. Ou então pega pronto, né? De alguém que já tem isso. Ou então você contrata uma consultoria comercial, uma assessoria comercial, e a gente é uma empresa dessa. Se você achar que a gente vale a pena o seu contato, primeiro link da descrição, você pode agendar um diagnóstico comercial com o nosso time e a gente pode te orientar como é que você faz esse script da melhor forma. Mas é isso que a gente faz para muito empresário. A gente entrega o atalho, porque ele vai ter que aprender de todo jeito. Ou ele vai... Yuri, hoje em dia não é mais luxo, é necessidade. Ele vai ter que aprender de todo jeito, ele vai ter que fazer de todo jeito. Então é mais fácil, em vez dele pagar em tempo, talvez ele pague em dinheiro, ter 4 anos, 5 anos, que é o que a gente fez para dominar esse script de pré-vendas e vendas, que mudando de negócio para negócio, a lógica é a mesma, cara. O produto é só um detalhe do script, só que a lógica que você segue de apresentação de script de vendas e pré-vendas é a mesma. Por isso que a gente tem participação em clínica médica, por isso que a gente tem o negócio imobiliário, porque é a mesma lógica, né? Claro que a gente não vende uma caneta nem um estojo. Exato. Mas se a gente vende um produto que é um produto de alto valor, né, no nosso caso, aí sim a gente usa a mesma base. Inclusive, Vini, não só isso que você está trazendo, mas o script ele também é importante, porque, primeiro motivo, quando você tem um script de vendas, você se assegura de que todas as informações serão passadas na hora da venda. Então, correto. Depois você não tem aquela surpresa lá no comercial, tipo assim, mas o vendedor não me falou isso, o closer não me falou isso, eu não sabia que era assim. Não tem surpresa. Por quê? Porque o script, com uma apresentação comercial, por exemplo, a apresentação comercial vai estar tudo muito claro. Então, ele não tem para onde correr. Ele vai acompanhar uma linha de raciocínio que já foi construída, com passo a passo e com todos os entregáveis, mostrando tudo que está incluso, tudo que está inserido, sem pegadinha. Isso faz com que a pessoa saia da call de vendas 100% segura e convicta e consciente do que ela acabou de comprar. Né? Então, não chega lá no sucesso do cliente, tem problema. E uma outra coisa também, é que quando você constrói um script de vendas e você treina o seu time em cima de um script, você não tem aquele problema de ficar na mão de vendedor estrela. Uhum. Porque o script é maior do que o vendedor. Eu estava falando esses dias, o problema de muitas operações é que o vendedor é maior do que o processo. Mas quando você tem um processo muito bem amarrado, com um bom script de vendas, o processo é maior do que o vendedor. E quando o processo é maior do que o vendedor, você não depende de vendedor. Porque qualquer um
você pode substituir, colocar um novo, e ele vai ser treinado em cima de um processo que já está validado, que ele vai dar Ctrl+C, Ctrl+V e não vai ter que fazer nada diferente do que está lá. É isso aqui, faz isso aqui, segue isso aqui. E aí você consegue contratar bons vendedores, intermediários muitas vezes, treinar essa pessoa, fazer ela ficar bom dentro do seu processo. Com isso, ela vai saber exatamente o que vai fazer. O processo está validado. Então, se ela chega lá amanhã e fala, me chamaram para uma operação que vão pagar mais, ou vou para outro lugar, você fala assim, tudo bem, eu tenho um processo aqui, eu contrato outro e boto isso aqui. Muitas operações, eles ficam à mercê de vendedores porque não tem processo, e o vendedor é mais do que processo. Então, o script de vendas, que é parte de um processo, ele vai fazer com que você não fique na mão de vendedor. Interessante, cara. Na nossa operação, a gente teve 2 casos aí particulares. A gente teve, no mês passado, o vendedor que mais vendeu, a gente tirou da empresa por cultura. Tiramos. E aí, esse mês está melhor do que o mês passado e o segundo lugar está bem acima desse primeiro. Por quê? Né? Ele não foi o primeiro todo mês, obviamente. Mas a gente se deu o luxo de tirar o cara que mais vendia porque a cultura é cultura. Cara, eu falo para você uma vez, tem que fazer assim. A gente não tolera aquilo. Você pode fazer você tem que fazer isso, não pode agir dessa maneira, a pessoa não age da maneira que a gente deseja, a gente vai lá e tira. Normal. Mesmo que ela venda mais. Agora, o que acontece com muito empresário? Pô, o cara me coloca dinheiro no bolso, eu não sei se eu vou conseguir outra pessoa que nem ele. Cara, com um processo bem feito, a gente não tem essa preocupação. Não. E aí, a gente não contamina a equipe inteira. Porque a gente sabe, cara, que o cara imagina que tá mais vendendo, começa a ser displicente com o que tem que fazer, imagina o resto. Cara, a gente falou, e a gente não negocia, irmão. É assim que tem que ser feito. Falou uma vez, falou a segunda, a terceira, independente do resultado. Tá tudo bem, a gente não perdeu muita coisa, inclusive o nosso faturamento de dezembro tá excepcional. Mas por Tá quê? bombando. Porque o processo é maior do que o vendedor. Com certeza. Porque se o vendedor fosse maior do que o processo, a gente tinha ficado travado de demitir. É. Esse é que é o grande lance, entendeu? Claro que na hora a gente olhava assim, porra, tá vendendo, né? Você tá vendendo, né, cara? Mas assim, no final, calhou que a gente fez o que tinha que fazer. E aí, cara, tem que ter o processo, cara. Se você tem um processo, você não é refém de nada. Se você não tem processo, aí você fica refém daquele vendedor estrela e o cara pinta e borda na sua cara, tira onda com a sua cara e você não pode fazer nada. Total. Agora, tendo o processo, quem tira onda é você. Quarto erro Yuri, você não olha a métrica. A gente olha a métrica, toda a liderança semanalmente. Os gestores diariamente, mas toda a liderança semanalmente. Por quê? Porque a gente quer saber onde é que a gente vai apertar o parafuso, que está dando errado. Se é na taxa de qualificação, se é no preço por lead, se é na taxa de agendamento, se é na taxa de no-show, se é na conversão. Por quê? A gente consegue atuar. Total. Se a gente não sabe esses números, a gente vai atuar em algo que já está bom. Para que eu vou melhorar um no-show se a minha taxa de comparecimento está 95%? Vou ganhar o que com isso? Agora, se eu estou com taxa de conversão de 15%, se eu trabalhar o treinamento, eu passo para 30%, cara, já quase que dobrei meu faturamento. Se a minha taxa de agendamento está baixa, se eu treinar o agendamento, eu estou conseguindo mais agendamento. Se a minha taxa de qualificação está baixa, que isso é possível medir, eu vou fazer ações para que eu tenha mais taxa de qualificação. Então, todo momento a gente está olhando a métrica para nortear onde a gente vai agir. Por quê? O nosso recurso tempo e nosso recurso mental, ele é limitado. E as oportunidades e possibilidades são ilimitadas. Então é um jogo de matemática. Porque é um jogo de multiplicação. Multiplico um fator pelo outro, que no final vai dar o meu resultado final. É o preço pelo lead que eu pago, vezes a taxa de agendamento, vezes o comparecimento, vezes a conversão, vezes o ticket médio. São 5 variáveis aí. E aí, em uma variável, se eu passo dela de 7 para 8, não muda muito. Mas se eu passo ela de 1 para 2, já dobra. Então, eu tenho que saber onde é que eu tenho que mudar e o que eu tenho que fazer. Porque assim eu consigo mais resultado. E aí eu consigo mais resultado em menos tempo. Porque não dá para você atuar em tudo, né? E você vai atuar naquilo que está mais precário. E é interessante, né? Porque a gente tem um exemplo legal 2 semanas atrás, né? Que a gente entrou numa reunião de... Toda segunda a gente tem reunião. Toda segunda a gente tem reunião de métricas. E nós entramos na reunião e aí a gente olhou, cara, onde a gente tá nosso maior gargalozinho. E aí a gente viu onde estava o gargalozinho e falou que, cara, vamos ajustar aqui. Que já tava bom, mas a gente, cara, vamos melhorar aqui. Porque
A taxa de conversão do call do closer tá bom, então o que eu preciso? Eu preciso trazer mais demanda para ele. Vamos ajustar aqui. A gente mexe no parafuso, algumas ações para resolver. Bum. Já gera o resultado de, na semana seguinte, 33% de taxa de agendamento. Sim. E venda voando. Mas por quê? Porque a gente foi no detalhe, olhando métrica. Porque comercial não é energia, comercial não é oba-oba, comercial é número, métrica. Quantos leads eu preciso ter, desses que eu tenho, qualificados, né? Desses que eu tenho, quantos eu agendo, desses que eu agendei, quantos compareceram, dos compareceram, quantos eu converti, dos que eu converti, qual é o ticket médio. Exatamente. E eu tenho que ter controle disso. E quando eu tenho controle disso, eu sei exatamente onde eu tenho que ser cirúrgico e mexer o parafuso para que eu possa entrar naquele problema, resolver o problema e na semana seguinte, muitas vezes, ter um estouro de resultado. Mas por quê? Porque eu fui cirúrgico, eu fui no detalhe. Então, quando você tem controle das métricas, você consegue otimizar a sua operação e ver detalhes.